sem você de todas as fofocas da vida de vocês. Sai de cima da cadeira, cachorrinho. Vai para pegar coisas de cima da mesa. Vamos lá. Começando, então, a ver onde nós paramos no semestre passado. Não vou fazer cálculo de delta das enquetes, não. Tá? Então, vamos lá. Acho que eu já estou gravando. Nós estávamos, no semestre passado, falando em calorimetria. Então, eu comecei lá o ano com vocês, não sei se em energia, mas na parte de termologia, eu comecei com conversões de escalas, escala Celsius e Fahrenheit. Então, tinha uma relação de transformações de temperaturas entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tá? Então, uma delas era Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, igual a T menos 273 sobre 5. Então, falamos disso. Vou precisar de uma dessas equações. Qual que eu preciso agora? De Celsius e Kelvin, tá? Porque nós estávamos trabalhando com gás. Então, toda vez que eu tenho uma temperatura em graus Celsius, eu preciso transformar essa temperatura em Kelvin. E aí, como é que eu faço para passar algo que está em Celsius para Kelvin? Eu somo 273. Então, isto aqui era algo que nós estávamos falando no final ali do semestre. Depois que eu falei de escalas, eu falei com vocês de 3 tipos de dilatação. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Todas essas dilatações dependiam das dimensões do corpo, do material que ele era constituído e também do quanto nós variávamos a temperatura. Então, as expressões de dilatação eram todas elas muito parecidas. Então, na linear, comprimento era representado por L, na superficial, a área era representado por A, e na volumétrica, o volume era representado pela letra V. E o delta significava variação de uma dessas dimensões. E aí nós tínhamos os coeficientes de dilatação, o linear, o superficial e o volumétrico, tá? Lembrando que o coeficiente de dilatação superficial era 2 vezes o linear, e o coeficiente de dilatação volumétrico era 3 vezes maior do que o coeficiente de dilatação linear. Então, nós tínhamos essas 3 expressões para dilatação de sólidos. No caso dos líquidos, nós calculávamos a dilatação de um líquido, que nós chamávamos de real, como sendo a dilatação do recipiente, que era uma dilatação que nós não víamos, somado com uma tal da dilatação aparente, que era sempre a quantidade de líquido que transbordava ou que faltava para preencher a parte vazia do recipiente. Depois que nós falamos de dilatação, nós fomos falar em formas de propagação de calor. E aí nós vimos propagação de calor por condução, por convecção e por irradiação. Ó, eu sempre uso o verbo ver e não aprender, tá? Ver, talvez vocês tenham visto. Aprender já é uma outra questão, já é um outro verbo, tá? Condução, ele era um processo característico dos sólidos, porque o calor ia de partícula para partícula. A convecção, ele é característico dos fluidos. A irradiação é o único que não precisa de um meio para se propagar, tá? Ela se propaga aí em qualquer meio, tá certo? Quando nós falamos na condução dos sólidos, nós falamos em algo chamado fluxo de calor, que era a quantidade de calor que atravessava uma superfície durante um certo intervalo de tempo. Então, eu olhava em uma barra, qual era a quantidade de calor que ia de uma extremidade para a outra, e chamava isso aqui de fluxo de calor, quando observava durante um certo intervalo de tempo. O que nós sabíamos desse fluxo de calor? Ele dependia do material da barra, ele dependia
da área aqui, ó, de seção transversal, que era a área de contato, por onde ia trocar o calor, né? Dependia também da diferença de temperatura entre as duas extremidades, para ter calor indo de um lado para o outro, precisava ter diferença de temperatura, e também do comprimento dessa barra. Quanto maior fosse essa barra, mais comprida, menor o fluxo, porque mais tempo o calor demoraria para ir de um lado para o outro. Depois que nós falamos de fluxo de calor, lembrando, eu só estou relembrando assim por alto, eu não vou voltar nisso não, tá? Depois que eu falei de fluxo de calor, eu falei de cálculo de calor sensível, isso é, a quantidade de calor poderia ser calculada como massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura, isso era chamado de calor sensível, quando aqueço um corpo e a temperatura aumenta, tá? E também tinha um tal de calor latente. Lembrando que o calor latente, ele é ele que aparecia aqui para nós. Era a quantidade de calor que eu tinha que fornecer para um corpo mudar o seu estado físico. Então, quanto que eu preciso fornecer dessa energia aqui, por unidade de massa, para que ela mude de estado físico. Aí eu comentei com vocês sobre alguns gráficos de calor e temperatura, isso é, eu podia ter um objeto sólido, aí eu fornecia energia, a temperatura dele aumentava, eu fiz acho que bastante gráfico disso aqui com água, aí depois ele mudava de estado físico, então quando muda de estado físico não muda a temperatura permanece igual, depois que mudou de estado físico, se eu continuo fornecendo energia, aí a temperatura volta a aumentar de novo. Depois que eu falei das formas de calor, calor sensível e calor latente, eu falei de uma parte da física, do estudo de calorimetria, chamada de equilíbrio térmico. E o que acontecia nessas situações de equilíbrio térmico? Eu misturava ou colocava em contato objetos ou corpos com temperaturas diferentes. E eles trocavam energia entre si, de tal forma que, se eu somasse todas as trocas de calor, a somatória de todas as trocas de calor tinha que dar zero. Isso é mesmo que eu dizer que toda a quantidade de calor que um corpo ganhou equivale à quantidade de calor que um corpo tem a menos. Isso é, que ele perdeu. Tudo que um corpo perde, o outro ganha, porque meu sistema é isolado quando eu falo em equilíbrio térmico. Por isso, a gente escreve que todas as trocas de calor, se eu somar todas elas, aí eu tenho, nessa somatória, uma igualdade com o número zero. Depois que eu falei de equilíbrio térmico, eu passei a falar com vocês de transformações gasosas. Aí eu acho que foi por aqui que eu parei, tá? Quando eu falei em transformações gasosas, eu acho que disso aqui nós não fizemos nem lista de exercícios ainda. Eu retomei um pouco a parte da química, e aí eu falei da transformação isobárica, isotérmica, vejam no caderno de vocês, se tem isso anotado, isométrica e adiabática. Eu falei dessas transformações e fiz gráficos dessas transformações com vocês? Sim, não ou talvez. Efraim disse que sim. Beleza. Fiz das 4, Efraim. Falei das 4 com vocês? Mas eu não cheguei a fazer exercícios, fiz exemplos. Como é que estava a situação de vocês aí, Efraim? Olha no caderno. Só para eu saber se eu já falei. Que eu acho que eu parei por aqui, que eu me lembro, eu parei por aqui. Só não lembro se eu fiz exercícios, listas disso. Eu acho que eu não fiz. Eu acho que minha última lista, minha última prova foi até equilíbrio térmico. Talvez eu tenha feito exercícios do PowerPoint com vocês desse assunto, mas eu não tenho certeza. Tá? Então, olha, para todas essas transformações, o que a gente sabe? A gente sabe que existe a tal da equação
geral dos gases, que a professora de Química deve ter comentado com vocês em algum momento, e eu também falei. O que diz essa equação de geral dos gases? Que pressão, volume e temperatura se relacionam. De que maneira? O produto da pressão pelo volume, isso é, o P vezes V, pressão vezes volume, dividido pela temperatura, isto aqui é sempre constante. Isso aqui é o que nos fala a equação geral dos gases. O que significa dizer que pressão, volume dividido por temperatura é constante? Isso pode dizer que se eu pegar um gás com uma pressão P1, volume T1 e temperatura T1, fizer transformações gasosas com ele, eu vou chegar num estado 2, onde P2 vezes V2 sobre T2 é exatamente igual a P1 vezes V1 sobre T1. É isso que eu quero dizer quando eu digo que é constante. Ou ainda, eu posso fazer uma outra transformação com esse gás, mas nessa outra transformação eu vou obter uma pressão P3, um volume V3 e uma temperatura T3, de tal forma que se eu multiplicar pressão, volume e dividir pela temperatura, isso vai ser constante. Ou ainda, eu posso dizer que esse PV sobre T, ele é uma constante que na química é chamada de R, na física é chamada de K, na química é chamada de R, multiplicada, no caso da química, pelo número de mols. Então, aparece número de mols vezes constante de Boltzmann, esse R aí. Lembrando que o número de mols, a professora de química já falou, é a massa do gás dividida pela massa molar. É o tal do eminho sobre emon. E aí, a gente passa esse T para o outro lado e fica com PV igual a nRT. Não importa como nós vamos usar essa expressão, se é P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2 igual a P3, V3 sobre T3, ou PV igual a nRT, se a gente for usar qualquer uma das duas, a gente não pode esquecer que a temperatura tem que estar na escala Kelvin, é obrigatório, tá? Porque nós estamos trabalhando com um gás que, embora seja idealizado, ele não pode ser trabalhado em qualquer escala arbitrária. A escala do Celsius, a escala do Fahrenheit são escalas arbitrárias, porque elas adotam valores que eles quiseram para fusão, no caso do Celsius 0, no caso do Fahrenheit 32, adotaram valores que eles quiseram para ebulição, 100 graus na escala do Celsius, 212 na escala do Fahrenheit, então são valores escolhidos por eles. A escala Kelvin é a única que é aceita cientificamente, ok? Então, por isso não esqueçam. Alguns exercícios trazem na escala Celsius, então, por isso que eu tenho que lembrar que se a temperatura estiver em Celsius, eu tenho que somar 273 para transformar essa temperatura em Kelvin. Falei dessas duas equações com vocês na aula passada, nas aulas passadas do terceiro bimestre. Sim, não. O que eu falei? Vejam aí no caderno. Sobre a equação geral dos gases. Tem anotadinho aí. Daniel, tá anotado isso no seu caderno? Não está? Como é que tá aí as coisas no caderno de vocês? Deixa eu só empurrar isso aqui um pouquinho para direita. Falei, né? Então, para uma transformação isobárica, o que acontecia na transformação isobárica? A pressão era constante, né? Então, vamos lembrar aqui, isobárica, pressão constante. Se a pressão é constante, então, nós vamos cortar o P da equação geral, ok? Corto P1, corto P2, corto P3 da equação geral. Se eu corto P1, corto P2 e corto P3, eu fico com V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, que é igual a V3 sobre T3. É conhecida também como lei de Boyle, Mariotti, Gay-Lussac, Charles e não sei quem. Na química tem um nome específico de cada um dos cientistas.
Eu não vou lembrar porque eu não uso esses nomes. Eu uso apenas as palavrinhas isobárica, isotérmica, tá? Iso significa mesmo. Isotérmico significa temperatura constante. Tá? O que significa ter temperatura constante? Significa que eu vou cancelar o T da minha expressão. Cancelo o T1, cancelo o T2, cancelo o T3, porque eles são iguais. Então, se eu cancelo o T1, cancelo o T2, cancelo o T3, a minha expressão fica P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, que é igual a P3 vezes V3. Isométrica. Iso é mesmo. Métrico vem de metragem, medidas. Então, no caso da isométrica, eu cancelaria os volumes. Cancelaria o V1, cancelaria o V2, cancelaria o V3, e aí eu fico com a expressão como P1T1 igual a P2T2 igual a P3T3. Porém, aqui é 1, 2 e 3. Porém, todas essas transformações aqui, elas exigem troca de calor, tá? Todas elas, essas três, têm troca de calor. O gás precisa receber ou perder calor para essas transformações aqui acontecerem. A única transformação onde não acontece troca de calor é a transformação adiabática. E aí, nesse caso, nada fica constante. Se nada fica constante, eu fico com P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2 igual a P3, V3, T3, e eu não posso cancelar nada, tá certo? Eu devo ter feito gráficos de todas essas transformações para vocês. Olha, foi 3 gráficos de isobárica, 3 gráficos de isotérmica, 3 gráficos de isométrica e acho que um de adiabática. Porque na adiabática a gente faz um gráfico só. Então, sempre que eu for construir um gráfico, eu preciso olhar nos eixos que grandeza física que está sendo trabalhada. Por exemplo, se eu fizer um gráfico de pressão e volume, que é o mais comum para nós, que é o que nós vamos trabalhar bastante, pressão e volume, se esse gráfico tiver uma reta paralela ao volume, eu sei que transformação gasosa que foi essa, tá? O que significa estar paralelo ao volume? Significa que o volume aumentou ou diminuiu, tá? E a pressão permaneceu sempre a mesma. Isso é, o número da pressão aqui não mudou. Isso significa para nós que a transformação é isobárica. Tá? Se eu tiver um gráfico de pressão e volume, vou pôr uma outra análise aqui, a gente precisa saber analisar gráfico. Se eu puser para vocês um gráfico de pressão e volume, e esse gráfico de pressão e volume for uma curva acentuadinha assim, ó, o que eu vou olhar se for uma curva? Até posso olhar se for uma reta. Eu vou olhar se o produto P e V é constante. Isso é, será que o produto P e V se mantém o mesmo? Se eu pegar o P1, multiplicar pelo V1, pegar o P2 e multiplicar pelo V2, será que eu vou ter o mesmo valor? Isso é, será que o P1, V1 deu o mesmo número que o P2 e o V2? Se isso acontecer, isso significa que a transformação é isotérmica. Se esses produtos não forem iguais, ó, mudou pressão, mudou volume, mudou temperatura, então é adiabático, tá? Vou pegar uma outra situação para eu analisar. Se eu tiver um gráfico de pressão e temperatura, e esse gráfico de pressão e temperatura for uma reta aqui na vertical, o que significa se eu pegar um gráfico de pressão e temperatura e ele for uma reta na vertical? Isso já vai significar para nós que a pressão mudou com o passar do tempo, porém,
a temperatura permaneceu a mesma. Portanto, uma transformação isotérmica. Tá? Verifiquem aí no caderno de vocês, se vocês estão aí com todos os gráficos desenhadinhos no caderno de vocês. Tem os gráficos todos? Tem os slides lá no e-book de vocês também, caso precise. Daniel disse que tem. Estou acreditando aqui no Daniel também. Quem não tiver, depois tem que pegar lá no e-book. Pessoal, preciso agora saber de vocês uma outra coisa agora. Se eu falei ou não. Chegamos a fazer exemplos disso? Confirma para mim, Daniel, se tem aí alguma anotação no seu caderno de exemplos de PowerPoint que eu tenha feito disso. Sim? Joia. Quantos exemplos tem aí, Daniel? Só para eu ter uma ideia. Eu vou explicar a diabática de novo, sim, Efraim. Eu só quero saber se eu tenho exemplos de exercícios feitos no caderno de vocês sobre esse assunto. Vou falar da adiabática de novo. Tá? Ok, depois eu abro o PowerPoint, então, e eu vejo com vocês. Então, só para retomar, o que vem a ser a transformação adiabática? Vamos supor, aí eu vou falar do gráfico dela já já, que eu tenha um gás preso dentro de um recipiente, ok? Aqui dentro tem gás. Esse gás ocupa um volume, esse gás tem uma temperatura, e esse gás exerce uma determinada pressão dentro desse recipiente, tá certo? Aí, o que acontece com esse sistema? Esse sistema, ele está isolado, ok? O que vem a ser um sistema isolado é aquele que não troca calor com o meio externo. Se ele não troca calor com o meio externo, vamos supor que eu empurrei isto aqui para cima. Vou puxar isso aqui. Ao invés de empurrar, eu vou puxar. Tá? Se eu puxar esse êmbolo para cima, o que será que acontece com esse gás que não troca calor com o meio externo? Olha, uma coisa é fato. Se eu puxei para cima, o volume aumentou. Então, o volume 2 é maior do que o volume 1. Primeira coisa que a gente já sabe. Se eu puxei isso aqui para cima, essas moléculas se afastaram mais, estão ocupando um espaço maior, portanto, a pressão diminuiu. A pressão do gás lá dentro passou a ser menor, afinal, ele está ocupando mais espaço. Consequência, se eu puxo isso aqui para cima, ao aumentar o volume e ao diminuir a pressão, a temperatura diminui também. O gás fica mais frio. Ok? As partículas perdem a agitação delas ao ocupar esse espaço, elas não colidem tanto, porque elas têm mais espaço, então a chance de colisão entre elas diminui, e assim por diante. Isso é uma transformação que a gente chama de transformação adiabática. Na transformação isométrica, por exemplo, ou isovolumétrica, o que acontecia mesmo? Eu colocava o gás no recipiente, pressão, volume e temperatura. Para realizar a transformação, eu fornecia calor. Aqui eu não estou fornecendo calor. Aqui eu fornecia calor. Tá, mas se ela tem volume constante, se o volume aqui não muda, o que acontece se V2 é igual ao V1? Ah, não deixa esse negócio aí subir, mas eu estou fornecendo calor, isso é uma panela de pressão praticamente, né? Estou fornecendo calor, a pressão vai aumentar. Então, a pressão 2 é maior do que a pressão 1. Consequência, a temperatura também aumenta.
Estou fornecendo calor, a temperatura vai aumentar. Ok? Só que eu não deixo o negócio expandir. O que acontece? A pressão lá dentro aumenta. Eu tenho aqui, eu vou abrir minha câmera, eu tenho aqui do meu lado um negocinho que eu não sei se vocês já viram ou não. Isso aqui é uma transformação isovolumétrica de gás. Espera lá, deixa eu ver aqui minha câmera. Cadê eu? Minha câmera? Vou mostrar para vocês um negócio que vocês já devem ter visto. Deixa eu pegar o pequenininho aqui. Eu usei na aula de termologia do Júlio. Eles devem ter visto em algum colégio aberto, em alguma feira. Isso aqui parece um termômetro, mas não é um termômetro. Já viram algo parecido com isso aqui, ó? O meu aqui é um coraçãozinho, tem um líquido. Aqui dentro, ó, tem um caninho, tá? De vidro também. Não sei se vocês já viram isso ou não. Isso é vendido no Mercado Livre. Eu comprei no Mercado Livre. Tem o nome de tesômetro. Isso aqui, ó. Tem esse aqui. Esse aqui normalmente é o que eu coloco nos colégios abertos, ó. É um frasquinho de vidro. Parece uma ampulheta. Só que aqui é um vidro retorcido, com um canudinho de vidro que vai até lá embaixo. E aqui tem água. É água, tá, gente? Água com corante. O que acontece? Isso aqui tá fechado, tá? Não é coca, não. Isso aqui tá fechado. Se eu segurar isso aqui com a minha mão, que tá aquecida, o líquido começa a subir, tá? Ele sobe rapidamente, ó. Então, o líquido sobe bastante, isso é bem legal. Chega até borbulhar aqui em cima, tá? Ó, solta bolinhas aqui em cima, parece que o líquido tá fervendo. Isso aqui não é dilatação de líquido que está acontecendo aqui. É dilatação do ar que está aqui dentro. O ar que está aqui dentro, quando eu coloco a minha mão aqui, ó, eu aqueço esse ar. Qual que é a tendência desse ar mais quente? Ah, ele quer expandir, ele dilata, né? O ar dilata mais do que o líquido. Então, o ar expande. Quando o ar expande, ele tenta empurrar as paredes do vidro, ele não consegue, mas ele consegue empurrar o líquido. E o líquido sobe pelo canudo. Então, a pressão do gás aumenta e ele sobe, ele não explode não, viu? Ele só vai sempre expandindo, ó, até que ele vai soltando as bolinhas lá em cima. Tanto faz o verdinho. Isso aqui é água, gente, que tem aqui dentro. Tem o verdinho, tem o vermelhinho, ó. Você segurou embaixo, se a mão estiver quentinha, ele sobe e borbulha ali em cima. Isso aqui é uma transformação isovolumétrica. Por que ela é isovolumétrica? O volume não muda, por causa do frasco que é de vidro, não muda de volume. Eu tenho um gás aqui dentro, eu forneço energia com a minha mão, é calor. Ao fornecer energia, calor, aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a pressão. O volume não tem como mudar. Aumenta a pressão. E aí, a pressão do ar é sobre o recipiente, o vidro todo, e a pressão do ar é sobre o líquido. O líquido, ao ser pressionado, ao ser empurrado, ele sobe pelo canudo, ok? O nome desse negócio, ele tem um nome bacana do cientista que inventou, mas popularmente ele é conhecido como tesômetro. Ah, da palavra tesão. Aí eles falam assim: ah, segura aqui esse vidrinho para ver a quantidade de tesão que você tem. Na verdade, eu não estou medindo a quantidade de tesão, eu estou medindo a temperatura da minha mão, a quantidade de calor. Tá? Eu comprei esses aqui no Mercado Livre faz um tempinho já, um bom tempo, na verdade, acho, uns 3, 4 anos, eu paguei R$ 9 em cada um. Então, vocês conseguem achar. Vende no shopping, vende várias lojinhas isso aqui. É bem legal. Só que tem que tomar muito cuidado, que esse vidro aqui, ele é muito fininho. Então, qualquer batida, se ele estiver em cima de um móvel, ele tombar, ele quebra, tá? E ele é uma transformação isovolumétrica de gás. Pessoal, estou encerrando a aula de hoje por aqui. Não, isso custa uns R$ 9, R$ 10, por aí, Daniel, não custa mais caro que isso, não, porque isso é um vidro com água e corante. Não tem por que custar mais caro que isso, não. Tá certo? Estou encerrando a aula por aqui. Na próxima aula, já são 9 horas, gente, passou rapidinho. Na próxima aula, então, eu retomo com vocês para ver da onde eu parei nos meus exemplos, ok? E vou ver se eu falei de
mistura gasosa com vocês. Uma boa noite para vocês e até a próxima aula. Boas aulas aí, até a semana que vem, gente. Até mais, estou encerrando por aqui. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Ô, Felipe. Ô, você cortou o cabelo, mano? Ô, você cortou o cabelo? Verdade, ô, Ru, você topa fazer o trabalho de inglês com a gente, velho? Não. Ah.